Bom, então, aqui tem o meu e-mail, né? Se alguém quiser entrar em contato, enfim, tirar alguma dúvida ou pedir alguma referência, né? Eu estou sempre à disposição para conversar e, e esse é o meu e-mail. Como o Lauro disse, eu trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos um programa de pós-graduação em Educação Matemática, né? E, coincidentemente, hoje eu completo 11 anos aqui, trabalhando aqui, né? Eu sou paulistano, mas vim para Campo Grande e há 11 anos eu estou trabalhando aqui na UFMS. A partir desse tema que o Lauro propôs, né, que eu nem mudei o título que foi proposto, porque eu achei bem interessante, eu pensei em algumas questões iniciais, né, que eu acho que, até para vocês pensarem durante a minha apresentação e para depois a gente conversar, né, espero que eu não me alongue muito para que a gente possa ter tempo para conversar bastante. Então, o que é currículo, né? Se a gente pode tomar a base, né, como sendo um currículo. Se o professor faz currículo na escola, só cumpre o que é predeterminado pela base. Qual o papel da base nas nossas práticas, né, em sala de aula e nas nossas pesquisas? E se a base é necessária, né, e por que ela é necessária? Eu não sei se eu vou dar conta de fazer algumas reflexões sobre esses pontos todos, né? Mas ficam questões também para a gente pensar, para vocês irem pensando aí, né? Para começar, um pouco falando de currículo, né? Eu sempre gosto de começar por aí, porque as pessoas, em geral, confundem muito e ligam currículo à prescrição, né? Então, por exemplo, base é currículo e o que mais é currículo, né? A gente poderia pensar que essa ideia de ligar documentos oficiais à ideia de currículo está muito ligado mesmo às experiências que a gente tem no cotidiano, né? Por exemplo, a gente tem o nosso currículo, né, para se candidatar a uma vaga de emprego, o currículo vitae, né, que é aquele que a gente faz para colocar a nossa experiência profissional, enfim, a nossa formação e para concorrer a um determinado cargo. A gente chama isso de currículo, né? A gente tem o nosso currículo Lattes, né? Os pesquisadores, todos nós temos um currículo Lattes que resume tudo que você fez em termos de pesquisa, em termos de experiência profissional também. Enfim, é um resumo do que do que é a sua vida profissional como pesquisador, né? Bom, o que que por que que eu chamo isso de currículo, né? Currículo está ligado muito à trajetória, ao percurso de vida ou percurso profissional que as pessoas fizeram na vida em diferentes setores, em diferentes áreas. Então, o currículo ele tem essa função de registrar determinados fatos, como uma lista, né? E o que a gente faz com isso? Em geral, a gente compara, né, para classificar. Por exemplo, você pega um currículo Lattes, quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem publicou, quantos artigos, qual o número de orientandos, enfim. E isso também pode ser um critério de comparação, né? A gente poderia pegar, por exemplo, o plano de aula que a gente faz. Por exemplo, antes de iniciar um curso, seja ele qual for, em geral você faz um plano de ensino, né, para o semestre, para o ano, para a semana, seja lá o que for. Isso também, esse planejamento, né, ou seja, o que vai acontecer no futuro, também pode ser classificado como currículo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é como esse documento ele tem uma certa frieza, né? Quer dizer, você resumir a vida toda de uma pessoa numa página, numa folha de papel, todas as experiências são resumidas a poucas linhas, né? Então, por exemplo, essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês vai virar uma linha no meu currículo Lattes. E essa linha não vai expressar
todas as sensações que a gente teve, todas as experiências que foram trocadas, todas os sentidos mesmo que vocês construíram a partir do que eu estou falando. Né? Tudo isso se resume a uma linha no Lattes. Então, eu posso ter duas perspectivas, pelo menos, de currículo. Se eu tomar o currículo, ele vem do latim currere, que significa percurso, corrida, percorrer, correr, né? Nesse sentido de percurso de vida, de percurso ou na escola, né? O percurso que vai ser feito na escola. Eu posso tomar essa ideia de currículo como um substantivo, né? Por exemplo, percurso, corrida, e aí eu tomo o currículo como algo extremamente objetivo. Eu verifico, por exemplo, se fosse uma pista de corrida, né? Fazendo uma analogia a uma pista de corrida, eu vou criar uma determinada pista de corrida e acabou. Eu construo essa pista de corrida sem se preocupar com o que vai acontecer depois, né? Então eu vou pensar no tempo, na distância, na velocidade, na melhora do desempenho dos atletas, né, no aprimoramento de técnicas. E na escola essa ideia é muito frequente. Né? Eu calculo o meu tempo, o tempo do meu curso, o tempo que os estudantes vão permanecer na escola, a distância, né, ou seja, qual que é a profundidade dos conteúdos, por exemplo, eu poderia pensar, né, no caso da BNCC, das competenciabilidades, a velocidade, né, com que eu apresento essas coisas, e uma coisa que nem sempre é boa, né, que é essa busca incessante por melhora de desempenho e o aprimoramento de técnicas. Então, essa é uma perspectiva de currículo que a base se enquadra muito bem, né? Ela é um currículo como substantivo, como um percurso, como algo planejado, sem olhar para a segunda perspectiva de currículo, que é aquela que eu estou mais interessado e que eu tomo como a perspectiva que nos interessa, que é assumir currículo como um verbo, né? Ou seja, ao invés de percurso, eu vou pensar na ação de percorrer. Ao invés de uma corrida, eu vou pensar na ação de correr, né? E aí eu valorizo as subjetividades do currículo, né? Ou seja, por exemplo, como a base atua em sala de aula, ou o que é feito em sala de aula, o que o professor faz com isso, o que os estudantes fazem com isso, o que a escola faz com isso. Então, nessa perspectiva, o importante é ouvir, descrever processos de inclusão e exclusão, relações de saber e poder, né? Quais os interesses envolvidos, a quem interessa, por quê, e envolve mais uma perspectiva social, política e cultural. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa, essa questão de planejamento de um currículo, ela é muito antiga. Né? Eu tenho um livro aqui, depois eu vou deixar todas essas referências com o Lauro, né, depois quem tiver interesse. Tem um livro aqui que chama O Currículo, de um estadunidense chamado John Franklin Bobbitt. Ele escreveu esse livro em 1918. Então, na primeira metade do século passado, era muito comum se pensar em estruturas universais que vão determinar como as pessoas devem ser educadas na escola. Então, se vocês olharem esse livro, lógico que esse livro não é de 1918, né? Esse daqui é uma tradução que foi feita por uma editora em Portugal, e foi publicado recentemente essa tradução. E é muito interessante porque você pega esse livro que tem mais de 100 anos e começa a ler, por exemplo, Formação para a Cidadania, A Natureza do Bom Cidadão, Educação para Intercomunicação Social, né? Então, tem algumas coisas que a gente usa até hoje, e na educação, e não só na educação, né?
coisas da primeira metade do século passado, com mais de 100 anos. Essa ideia é a ideia de currículo como substantivo, a ideia de que eu vou elaborar um plano que deve ser executado. Né? Essa é a ideia da primeira metade do século passado, e que a base acaba reproduzindo mais de, no caso desse livro do Bobbitt, mais de 100 anos depois. Né? Se a gente for pensar no que a escola está fazendo, né, a partir dessa perspectiva de currículo como substantivo, a gente poderia olhar, por exemplo, né, aqui no grupo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem falado muito disso. Né? Eu pego práticas que são extremamente plurais, por exemplo, práticas sociais, contextos, experiências, ações, estilos de vida, narrativas, culturas, né? Quer dizer, se a gente fosse conversar sobre isso aqui nessa conversa que a gente está tendo, né? Se desse oportunidade para cada um falar um pouco sobre esses pontos que eu elenquei aqui, a gente teria uma multiplicidade muito grande, né, de diferentes ações, diferentes experiências, diferentes culturas, enfim. E o que a gente tem defendido aqui é que tudo isso, quando vai para a escola, vira uma coisa só, vira a produção de estudantes ideais, ou seja, eu idealizo uma determinada pessoa que eu quero formar, e a partir disso eu silencio todas essas ideias que estão aqui para criar esse estudante ideal. Né? E como a gente sabe, esse estudante ideal não existe, e em geral a escola olha para o estudante pela falta, né? O que falta nesse estudante, o que não está bom, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa, enfim, esse é o discurso. Eu posso pensar na mesma ideia com relação aos professores, né? Eu tenho uma multiplicidade de perspectivas de professores, mas eu quero produzir um determinado professor ideal. Essa idealidade, essa busca pelo ideal, é uma característica muito forte dessa perspectiva de currículo como substantivo que a base acaba reforçando. Tá? A base também cai numa armadilha que é histórica e que é um problema que já tem sido denunciado há muitas décadas, né, por pesquisadores do currículo, que é a dicotomia planejamento e implementação. Então, de um lado, você tem o planejamento de um currículo, em geral feita por um grupo de experts, né, ou seja, de pessoas que têm um certo conhecimento sobre o tema, e esse grupo planeja algo, publica, e aí sobra para a escola implementar o que um outro grupo planejou. Né? Esse abismo que existe entre planejamento e implementação já é denunciado há muito tempo, não dá certo, né? Nunca deu certo. E a base cai de novo nesse problema, né? Mas que daqui a pouco eu vou explicar porque é uma questão que vocês podem estar pensando assim, já que sempre deu errado, né? Por que repetir isso? E aí a gente vai conversar que existem muitos interesses envolvidos para que esse abismo continue existindo, né? Continue existindo. Então, fazendo ainda um paralelo, né, sobre o que eu falei, de olhar o currículo como substantivo ou como verbo, eu vou ter uma perspectiva que vai pensar nessa aplicação, né? E a implementação é aplicar o que foi planejado, que é um pouco essa ideia da base, né? Alguém planejou e cabe à escola e aos professores implementar. Eu sempre vou pensar nessa perspectiva numa experiência projetada, ou seja, eu projeto um estudante,
uma experiência idealizada, né? E essa aplicação está muito ligada à ideia de controle, de regulação, de responsabilização dos professores e gestores pelos resultados. Resumindo, né, voltando um pouco ao que eu tinha falado, é feito um planejamento e é construído um documento tido como ideal. Esse documento vai para a escola e vai para os professores. É avaliado, não dá certo. De quem é a culpa? Na implementação, né? A culpa é sempre de quem implementou, nunca é de quem planejou. Então, essa característica é uma característica muito cruel, né, da base e de outros documentos curriculares, que jogam sempre a responsabilização para o professor em sala de aula, para a escola, para os estudantes, enfim, né? A gente sempre toma o planejamento, né? A gente não, né? Muitos tomam o documento como algo acima do bem e do mal, que não pode ser contestado, mas que tem que ser seguido. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva que eu prefiro, né, e que eu acabo assumindo como a perspectiva que me interessa, é a perspectiva da recontextualização, que é pensar que a ação na escola é o próprio currículo, né? Então, a base, os livros didáticos, o que o Estado faz, o que o município faz, o projeto pedagógico da escola, formam uma rede de influência que o professor acaba assumindo em parte, né? Mas efetivamente o currículo é o que acontece na escola, o que acontece na sala de aula. E o que acontece na sala de aula, né, como vocês sabem, como a gente sabe, né, quem tem alguma experiência docente, é uma experiência imprevisível, né, no sentido que você pode até projetar alguma coisa, você pode até pensar em algo projetado do início ao fim, mas quando chega em sala de aula isso vira outra coisa, né? Quantos de nós já não tivemos essa experiência, né, de planejar uma aula e achar que eu vou seguir à risca o que eu planejei, chega em sala de aula, algum aluno faz um comentário e a aula vira uma outra coisa, eu faço outras coisas que não estavam planejadas, né? Ou seja, eu recontextualizo o currículo. Aquela base, aquelas orientações iniciais viram uma outra coisa, né? Viram um currículo totalmente diferente do que foi planejado no início. Aí, para quem tiver mais interesse, né, nessa perspectiva, tem um pesquisador inglês que chama Stephen Ball, e ele trabalha muito com essa ideia de recontextualização, de pensar o currículo a partir dessa outra perspectiva, né, que não é da perspectiva de aplicação. Tá? Bom, falando especificamente da base, né, a BNCC, como vocês sabem, é um documento que tem um caráter obrigatório, né, ou seja, a gente já teve vários documentos orientadores de currículo. Tivemos os PCN, tivemos orientações curriculares do ensino médio, agora temos a base, né? Qual que é a diferença? Esses documentos anteriores eram orientadores, eram diretrizes, né? Ou seja, eu posso consultar para ter uma certa referência do que eu vou fazer em sala de aula, mas não preciso seguir à risca o que está nesse documento. Diferente disso, a base ela vem com um caráter obrigatório, ou seja, o que está na base deve ser cumprido, até porque o professor e o estudante, né, vão ser avaliados com relação ao que está sendo cobrado. Esse documento também propõe essa ideia de competências e habilidades, que é um conceito bem antigo, né? Eu lembro que quando eu fui, antes de começar o meu mestrado, olha que já faz tempo, eu fui estudar um pesquisador chamado Philippe Perrenoud, acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, ou já viram, ou já leram sobre ele, que na década de 1990 ele influenciou muito aqui no Brasil as diretrizes curriculares, principalmente de curso de graduação, com essa ideia de competência e habilidades. Então,
é bem antiga essa proposta, né? Bem antiga. Também vem os itinerários formativos, né? Com o discurso de que as disciplinas devem se fundir, fazendo propostas interdisciplinares, enfim. Tem os tais projetos de vida, que eu vou falar um pouquinho também deles, né? Os projetos de vida que... Isso é muito interessante, né? Pensar que um estudante, na faixa etária, né? Que a gente olha lá para os estudantes do ensino médio, vão pensar em projetos de vida tão cedo, né? Pensar em como é que o que mal já é difícil até escolher uma formação, um curso de graduação, e esse projeto de vida é uma ideia bem, digamos, ousada, né? Eu diria que ao invés de projetos de vida, a gente tem que pensar num projeto de país, né? Acho que é uma ideia... Aliás, essa é uma ideia interessante, né? Projeto de vida é uma ideia bem individualista, né? Ou seja, eu penso na minha vida, e a ideia de projeto de país é pensar na sociedade, né? A gente vai ver que também a base, ela se apega muito a essa ideia individualista e não a ideia de senso comum, né? Senso comum não, de valores comuns. Aí tem a BNCC, né, que eu acho que você já deve ter lido ou visto algumas coisas. Ela é dividida em competências e habilidades, né? Para quem nunca viu, aqui tem uma ideia de como é a BNCC do ensino médio. Essas habilidades vêm dentro de um conjunto de competências, né? Quer dizer, cada conjunto de habilidades está dentro de uma grande competência. E a coisa é tão tecnicista, né, que existem até códigos para descrever essas habilidades, né? Por que existem esses códigos? Muito provavelmente porque isso vai ser cobrado depois, né, em avaliação, vai ser cobrado dos estudantes e dos professores, né? Então, uma coisa como essa vai ser referida por esse código. O interessante é que, se a gente olhar com cuidado, a gente vai encontrar os conteúdos aqui, né? Por exemplo, esse juros compostos, crescimento exponencial, variação de grandezas, matemática financeira, né? Funções logarítmicas, e por aí vai. Eu poderia ficar enumerando conteúdos aqui a noite toda para vocês, né? Então, no fundo, essa ideia de competências e habilidades, ela na verdade é mais do mesmo, né? Porque, no fundo, a ideia de trabalhar isso, o professor em sala de aula vai acabar trabalhando com os conteúdos que ele sempre trabalhou, e a única coisa que ele vai fazer é classificar isso dentro dessas habilidades que foram listadas por esse documento, né? Bom, mas então qual que é a... Por que fazer um documento como esse, né? Daqui a pouco eu vou mencionar alguns interesses que estão relacionados a isso, né? Então, por exemplo, essa ideia de competências e habilidades é uma tentativa, né, de sair dessa lógica dos conteúdos, mas não sai, né? Como a gente viu agora, os conteúdos estão lá. É um conceito criticado há décadas, porque muitos críticos, né, e eu também critico muito esse conceito, porque ele se reduz a um saber fazer, né? Ou seja, você está muito ligado à ação de reconhecer alguma coisa e de fazer alguma coisa, e não de conhecer ou de refletir sobre. E aqui tem um texto que é interessante, eu vou sempre mencionar alguns textos, porque daí eu deixo com o Laura essa apresentação, e aí se vocês quiserem ler mais a respeito disso, tem umas referências aqui, tá? Sobre os itinerários formativos, eles aparecem como uma resposta a uma antiga crítica, né, de que o ensino médio não proporcionava opções aos estudantes. No entanto, agora, essas opções também são poucas, né, e a responsabilidade por essas opções são repassadas, em geral, para os municípios e para as escolas, as quais, em geral, não têm estrutura nem apoio para oferecer essas opções, né? Então,
é um discurso um pouco enganoso, nesse sentido, ele responsabiliza as escolas e os municípios e os estados por fornecer formações variadas, quando a maioria das escolas e municípios não tem condição para fazer isso em sala de aula. Bom, aqui tem uma outra referência sobre esses itinerários formativos, né, um texto da Alice Casimiro Lopes criticando essa ideia na BNCC do ensino médio. E esses projetos de vida, né, que tem umas características bem interessantes, que a gente vai chamar de características neoliberais. O neoliberalismo é uma forma de política e é uma forma também, é uma estrutura política e econômica que acaba dominando o mundo hoje, né? Essa ideia acaba sendo ligada ao capitalismo e a tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano. E existem determinadas características do neoliberalismo que eu acho que todo mundo se identifica, né? Um deles é a responsabilização. Por exemplo, a base, né? Como eu disse, o trabalho vai sobrar para o professor colocar essa base em ação. A culpabilização, ou seja, se não der certo, né? A culpa é sempre de quem implementou e não de quem planejou. A competitividade, a concorrência, a hierarquização e o estímulo ao individualismo, né? Aqui tem a capa de uma revista que eu acho bem emblemática, né? Você S.A., que é esse discurso de que as pessoas, na verdade, são empresas e que você deve cuidar disso, né? O Philippe Perrineau mesmo, no livro dele sobre competências, ele enumera competências que os professores deveriam buscar para se enquadrar no século que a gente está vivendo. Aqui eu dou duas sugestões, se vocês tiverem interesse nesse assunto da lógica neoliberal, né, de um pouco essa lógica que a gente está vivenciando. Tem dois filmes que eu recomendo que são muito interessantes. Um deles é Eu, Daniel Blake, e o outro é Você Não Estava Aqui. São dois filmes, inclusive, do mesmo diretor, que quando você assiste, você parece que é o que a gente está vivendo na atualidade, né? Muito atual, e mostra como é que essa lógica do neoliberalismo, né? Todas essas características que eu coloquei aqui, aparecem muito forte aqui, mais relacionada no Eu, Daniel Blake, é relacionada a um homem que vai tentar tirar acessar o seguro-desemprego nos Estados Unidos. E esse outro filme é de um homem que vai trabalhar como entregador. E aí mostra toda a lógica de mercado que envolve isso. É bem interessante, né? Eu recomendo que vocês assistam para... Não fala efetivamente de educação, mas a gente consegue ver um pouco qual que é o cenário que a gente está vivenciando atualmente. Bom, eu tinha falado para vocês sobre os interesses, né? Quer dizer, se a gente já sabe que essa lógica da implementação e planejamento, uma deslocada da outra, não funciona, por que existe, né? E aí a gente começa a ver algumas coisas como organizações não governamentais que vendem soluções para que o professor saiba o que deve fazer em sala de aula. Então, olha que lógica maluca. Eu tenho um documento e eu não faço ideia de como que eu vou implementar esse documento. Então, vem alguém e me ajuda a implementar esse documento. Só que esse alguém, em geral, é uma organização não governamental ligada a empresas que é um financiamento privado, né? E o mais incrível, ó, aqui a gente tem o site do Instituto Reúna, né, que eles criaram, inclusive, um documento que é uma espécie de BNCC comentada. Acho que o nome é esse mesmo, BNCC comentada. É como se eles estivessem criando um documento para explicar o que é a BNCC.
Tá vendo aqui, ó, BNCC comentada para o ensino médio. E esse instituto, ele é liderado, inclusive, ele é presidido, inclusive, por uma famosa autora de livro didático de matemática, né? Então, aqui tem material didático, avaliação, parceiros. Aí, quando você entra nos parceiros, você começa a ver que vão se repetindo os mesmos parceiros, Fundação Lehman, Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, que são fundações, mas que estão ligadas à empresa, né? Aqui é a Rede Globo, aqui é um banco, aqui é a Fundação Lehman, que a gente vai ver que tem muitas outras ligações, enfim. Aqui, por exemplo, a gente tem o site de uma empresa que faz assessoria a professores de matemática, que uma das sócias dessa empresa é presidenta dessa ONG. E aqui eles oferecem cursos, né? Eles fazem formação online. Aqui tem o preço, né? Plano anual para quem vai, indicado para coordenadores, 12 vezes de R$ 104. Enfim, é uma empresa que vende soluções para professores e para escolas. E aqui a gente tem várias outras ONGs, institutos, né? Aqui é o Todos pela Educação, muito famoso. Sempre que aparece uma reportagem sobre educação na Rede Globo, aparece alguém dessa organização para falar sobre educação. E o mais interessante é que nenhum deles é formado ou tem alguma formação na área de educação, né? São todos, em geral, administradores, economistas, enfim. Aqui tem a mais famosa, que é a Fundação Lehman, que está ligada a todos esses outros órgãos e presidido por esse senhor chamado João Paulo Lehman, que é um dos maiores bilionários do país. Aqui, não sei se vocês conseguem ler, aqui tem um texto tão bonito que é até emocionante. Qual o interesse do Jorge Paulo Lehman em gestão de pessoas no setor público? Jorge Paulo Lehmann sempre acreditou que as pessoas são mais importantes de suas organizações, sua atuação filantrópica é igual. A Fundação Lehmann valoriza e apoia pessoas para resolver desafios sociais do Brasil, tornando o país mais justo e inclusivo. É um discurso tão interessante, né? Aí eu vou colocar uma notícia da semana passada desse senhor. Ele comprou um grupo de escolas, né? 51 escolas da Cogna, que era Scroton, e atualmente ele tem uma fortuna de 18,9 bilhões de dólares. Ele é dono da cervejaria AB InBev, que todas as cervejas que vocês podem imaginar estão nesse grupo. Ele é o principal acionista da Lojas Americanas, Burger King, Heinz, e tem agora um grande investimento feito na área de educação. Né? Qual o interesse de um empresário como ele na área de educação? Ora, o interesse é que a área de educação é uma das áreas mais rentáveis que existem. Né? Uma das áreas onde ainda o setor privado não se apropriou totalmente. Nós ainda temos escolas, né, e uma educação pública. Mas o projeto é privatizar a educação pública que existe no país e, com isso, o lucro vai ser enorme. Né? Então, a lógica empresarial por trás da BNCC é criar problemas e oferecer soluções. Criar problemas, sobretudo, para que a educação pública fique com mais problemas, né, do que já tem, e que as soluções sejam compradas pelo Estado. Isso já acontece em vários estados, não sei como é no Espírito Santo, mas empresas, via organizações não governamentais, vendem soluções para os estados e para os municípios, ou seja,
dinheiro público vai para a iniciativa privada para ser usado com educação pública. Essa é uma forma estratégica de você desviar dinheiro público para empresas como a desse senhor. Né? Então, a partir dessa lógica, né, a gente tem, aqui eu vou mandar para vocês também, vou deixar com o Lauro, só uma dessas questões que a gente tem debatido, principalmente na área de educação. Aqui tem um número especial de uma revista que é sobre a BNCC e formação de professores. Tem vários artigos interessantes, quem quiser se aprofundar, né, boa parte disso que eu falei está contida nesses artigos. Vou deixar para vocês também, para quem tiver interesse. Para quem ainda não sabe, né, a gente tem aí as cenas dos próximos capítulos, que é alinhar a formação inicial de professores à base. Então, se preparem, porque os cursos de licenciatura vão sofrer alterações, isso já está em votação. Os cursos de licenciatura vão ser todos alinhados à BNCC, todos vão ter a mesma cara, né? Não vai ser como hoje que a gente tem algumas diretrizes, mas que os cursos têm liberdade para fazer alterações e oferecer outras propostas. A ideia é que os cursos sejam cada vez mais rápidos, para que a formação seja em serviço. Existem vários programas para recrutar graduados em outras áreas e oferecer uma formação inicial bem rápida para que eles possam entrar em sala de aula, né, pessoas que fizeram outros cursos. E com isso a profissão docente vai se tornar cada vez mais tecnicista, né, um manual de ações que mais se parece a um programa de computador. O professor vai virar um coach e entidades como a Fundação Lehman e outras já oferecem essa ideia de treinamento de professores, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo da Fundação Lehman, no qual eles mostram... na verdade, assim, eu queria que vocês pensassem em como a educação está se tornando tecnicista nessa perspectiva. Tá? Então, vocês vão ver instruções dadas aos professores sobre como receber os alunos em sala de aula. Parece uma brincadeira, né? Mas isso é muito sério, porque provavelmente vai ser assim que daqui para frente vai ser encarado, por exemplo, o curso de formação de professores, o ensino de técnicas para que o professor aplique em sala de aula. Então, eu vou passar um vídeo bem rápido para vocês terem uma ideia disso. Na técnica umbral, a professora utiliza o momento da chegada à sala de aula para estabelecer uma conexão pessoal com os alunos e reforçar as altas expectativas em relação a cada um. Dar atenção a um dos alunos sinaliza a importância de cada um na turma. A técnica umbral reforça a noção de que a sala de aula é um lugar a ser respeitado, onde há altas expectativas em relação ao comportamento, à participação e, principalmente, a aprendizagem. Bom dia, Cauã, tudo bom? Bom dia! E aí, animados para a escola? Vamos lá, vamos estudar bastante hoje, hein? Organiza o material, vamos lá, bom dia! Tudo bom, Iris? Tudo bom? Olha, e aí hoje? Vai ser bom? Vai ser legal? Olha que você tá me prometendo, hein? Vai lá! Pessoal, organizando o material... Pegando o materialzinho, pondo em cima da mesa. Bom dia, tudo bem, Ana Paula? Olá, Miriam. Coloca o caderninho na minha mesa. Bom dia, Cristiano, bom dia.
Isso, vamos arrumando as coisas. Isso mesmo. Colocando a mochilinha pendurada. Pegando a lição. Bom dia, Letícia. Já vamos tirando a lição de casa, deixando em cima da mesa. Bom dia, Murilo. Hoje nós temos muito trabalho, vamos aprender muito, ó. Atenção aqui. Isso, Letícia, vamos sentando. Ok, depois eu recolho os sólidos, tudo bem? Isso. Ó, hoje nós vamos ter bastante trabalho, vamos aprender muitas coisas novas. Bom dia. Seu compromisso para a aula de hoje? Ficar quieta? Olá, bom dia. Compromisso para a aula de hoje? Ficar quieta. Compromisso para a aula de hoje? Fazer parte da aula. Compromisso da aula de hoje? Qual o seu compromisso para a aula de hoje? Quero ouvir. Compromisso para a aula de hoje. Alto, em bom tom para eu ouvir. De novo? Não bagunçar. Certo? Guilherme? Compromisso para a aula de hoje. Eu quero que você me diga o que você vai fazer para a aula ser muito legal hoje. Estudar. Desde que chegam, os alunos devem saber que a sala de aula é um lugar onde são grandes as expectativas em relação a cada um. Se receber os alunos à porta for impossível, a professora deve criar outro ritual para cumprimentar cada um, valorizar o espaço da sala de aula e indicar que cada novo dia de aprendizagem é muito importante. Bom, então esse é um exemplo, né, tem vários exemplos. Se vocês entrarem no site da Fundação Lehman, vocês vão encontrar várias coisas desse tipo, né, técnicas que são ensinadas aos professores, e se a gente não abrir o olho, esse vai ser o futuro dos cursos de licenciatura e das nossas escolas. Eu teria várias coisas para apresentar para vocês sobre o que a gente tem feito aqui no grupo, né? O que a gente tem feito aqui, só para falar rapidamente, é tentar subverter essa base, criando espaços para discutir outras coisas, discutir questões de gênero, questões ligadas a racismo, lições ligadas ao capitalismo, enfim. A gente tem tentado usar a matemática como instrumento nessa perspectiva sociopolítica e sociocultural, né? Aí, numa outra oportunidade, eu posso falar um pouco mais das nossas pesquisas, o que a gente tem feito aqui, mas acho que já falei muito e seria interessante ouvir o que vocês têm a dizer sobre o tema. É isso, Laura, obrigado. Espero que eu não tenha decepcionado tanto. Imagina, foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo, Márcio.